Agradecer a Deus pela vida da mocidade, que fez uma homenagem aos pastores nesta manhã, um delicioso café. Muito obrigado, Deus abençoe a vida da nossa mocidade. Também os pastores estão aqui, pastor Ezio, pastor Sebastião, e também as mulheres, as esposas de pastores. Nós temos a Elizabeth, a dona Ruth, está aqui conosco. Deus esteja abençoando a vida da dona Ruth. Dona Ruth, quando eu fui seminarista aqui, me trouxe muito conforto, muito apoio, tanto ela quanto o pastor Antônio Sperber, e aqui eu convivi com eles 4 anos como seminarista. Que Deus continue abençoando toda a vida do pastor Antônio Sperber, que o pastor também é mérito da nossa igreja. E a Sueli, esposa de pastor, que está aqui, que Deus continue abençoando. Hoje é o dia das esposas de pastor, que o Senhor esteja abençoando a minha esposa e as demais esposas de pastores pelo Brasil afora, que o Senhor esteja sustentando essas guerreiras também que têm nos apoiado. A mulher é uma auxiliadora que está do lado para dar suporte e dar incentivo e orar junto com a gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial, o dia da Bíblia. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 119, versículo 11, apenas um versículo da palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lê-lo juntos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você que abriu a sua Bíblia, vamos repetir de novo comigo? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, iluminando as nossas vidas e que possamos, ó Deus, ter a palavra do Senhor no coração, para não errar, para não desviar, para não tomar uma rota diferente daquela que está estabelecida pelo Senhor. Nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, que ela possa iluminar os nossos passos, que ela possa ser lâmpada para os nossos pés, que ela possa, ó Deus, nos corrigir, que ela possa quebrar, Senhor, também como martelo, a dureza dos corações, que ela possa trazer edificação, transformação e santificação à Tua igreja, Senhor, e que o Senhor esteja nos usando para semear essa palavra, pois sabemos que ela não voltará para Ti vazia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua Bíblia bem alto assim e fala comigo. A Bíblia é o livro de Deus, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Meus irmãos, a Bíblia não é apenas um livro entre outros, é o livro dos livros, a revelação do Criador para o ser humano. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é um farol que ilumina o nosso caminho, a nossa noite. A Bíblia é o mapa que guia o caminhante. A Bíblia é uma bússola que orienta o navegante. Antigamente, os navegadores usavam a bússola para se orientar, mas a Bíblia é a nossa bússola. Pela Escritura, Deus tirou a igreja do obscurantismo, tirou a igreja do cativeiro, e a Bíblia foi proibida pela igreja romana em 1229, e o povo então estava vivendo na escuridão, mas a reforma trouxe a Bíblia para o centro do coração do povo, e só a Escritura, os reformadores disseram, e a palavra de Deus, então, norteou a vida da igreja. Então, todo o sincretismo, tudo aquilo que ofendia a Deus foi tirado por meio da pregação da palavra do Senhor. Então, a reforma, então, trouxe de volta a Bíblia. Abraão Lincoln afirmou que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Este livro sagrado, este livro santo, a Bíblia sagrada, a Escritura, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, é escrita por homens. 40 homens escreveram a Bíblia, mas inspirado por Deus. A inspiração é divina. E esse livro é odiado pelo inferno, esse livro é perseguido pelo mundo, amado pela igreja, crido pelos eleitos, e este livro é fogo. É fogo para quê? Para queimar as heresias. Este livro é martelo para quê? Para quebrar os corações endurecidos. E o Salmo 119, onde assim, revela o propósito de Deus para nós. Guarda no coração as palavras de Deus.
O salmista então diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra de Deus no coração para que ela nos transforme e nos preserve do pecado. O pecado é o pior mal do mundo. O pecado nos separou de Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou do próximo, nos separou da natureza. Então a palavra de Deus, ela nos santifica para nos livrar do caminho mau. E a grande ideia dessa passagem é que a Bíblia é o livro de Deus que transforma o coração e que dirige a vida daqueles que aguardam e obedecem. A palavra de Deus nos orienta. Para compreendermos essa verdade, meus irmãos, vamos ver 3 razões pelas quais a Bíblia deve ser guardada e praticada na vida. Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E ela é a revelação que nós recebemos. Por isso o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras, palavras divinas. A Bíblia não é produto da filosofia humana. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. Deus tomou a iniciativa de se revelar. Se Deus não tomasse a iniciativa de se revelar, ninguém conheceria Deus. Paulo chega a afirmar, o texto que nós lemos, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E Pedro acrescenta que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. John Wesley, que foi um grande avivalista, ele chegou a dizer: dê-me a Bíblia e nada além da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A A.W. Tozer disse o seguinte: a palavra de Deus bem entendida e obedecida é a rota curta para a santidade. O próprio Senhor Jesus, ali na oração sacerdotal, ele chega a dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que nos santifica. Imagine comigo, meus irmãos, imagine comigo um viajante perdido no deserto. E perdido no deserto ele encontra um mapa. E enquanto ele encontra aquele mapa, ele não discute o mapa, ele segue, pois é a sua esperança, ele está perdido. Mas aquele mapa vai orientá-lo para que ele possa encontrar o bom caminho, o caminho certo. Assim, meus irmãos, é a Escritura para o peregrino cristão, um mapa confiável, não para ser debatido apenas, mas para ser obedecido, para ser crido, para ser praticado, para ser aplicado, para ser seguido. Guardar a palavra de Deus no coração, porque ela é inspirada por Deus. E Cristo, meus irmãos, é a palavra encarnada. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E guardar a palavra é acolher o próprio Cristo, o Rei, Guia e Senhor. Quando nós guardamos a palavra, nós guardamos o próprio Cristo no nosso coração, porque Ele é a palavra encarnada. É aquele que dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. É aquele que rasgou o tempo e entrou na nossa história para se revelar quem é Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele que um filho o quiser revelar. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a Bíblia é o poder transformador de Deus. Ele vai assim: guardo no coração, vamos ver isso? Guardo no coração. Não apenas para decorar, mas para internalizar. A Bíblia tem que ser internalizada. A palavra de Deus no coração, ela molda os nossos desejos, molda os nossos pensamentos, molda as nossas decisões. A palavra de Deus, ela transforma pecadores em santos. Ela transforma ignorantes em sábios. Ela transforma fracos em fortes. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele afirmou que a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas uma voz a ser obedecida. Por isso nós devemos guardar a palavra de Deus no coração. Eu conheci a história de um jovem, e ele, na sua juventude, ficou rebelde, se rebelou contra a igreja, contra a palavra de Deus, se tornou um cristão desviado, um filho de crente desviado. Mas a sua mãe nunca deixou de orar por esse jovem. E um dia falou assim: mãe, eu vou embora. Vou arrumar minha mala e vou embora de casa. Ele arrumou a mala e saiu de casa para morar em outra cidade, sozinho. Ser um peregrino
errante neste mundo, sem referência, sem direção. E aí, saiu de casa, pegou o ônibus na rodoviária do Governador Valadares, no trajeto para a cidade onde ele estava, no meio do caminho, teve uma batida policial. Havia uma denúncia aos policiais que tinha droga naquele ônibus. E quando o policial entrou, fazendo a vistoria, olhou para aquele jovem, ele estava cabeludo, e falou assim: esse jovem. E ele tremeu todo. Tremeu com medo de ser preso. Esse jovem que tem a droga na mala dele. E aí fizeram a busca na mala, e quando abriram a mala, e quando ele abriu a mala, tinha uma Bíblia. E aí o policial perguntou: você é crente? Ele falou assim: ó, ontem não era não, de hoje em diante agora eu sou. Ele não sabia que a mãe dele tinha colocado a Bíblia na sua mala. E naquele dia ele se converteu ao Senhor. Ah, meus queridos irmãos, a Bíblia muda a nossa história. Cristo usou a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, para vencer a tentação no deserto. O Senhor Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo levou para o pináculo do templo, pediu que ele pulasse dali, e que ele seria famoso, e que os anjos o guardariam, e ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo mostrou todos os reinos, todas as riquezas, toda a glória deste mundo, e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares, o Senhor Jesus disse: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás cultos. Retira-te, Satanás. Só Deus nós devemos adorar. Mas em último lugar, meus irmãos, a Bíblia é direção segura de Deus. A Bíblia não é horóscopo, meus irmãos. Tem gente que fica consultando o horóscopo: eu sou signo de peixe, nasci em março. Meu signo é o peixe. A Bíblia é a palavra de Deus, é a orientação de Deus. A palavra de Deus é uma proteção contra o pecado. Ele fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é o propósito. A Bíblia é o remédio contra o pecado. A Bíblia é o antídoto contra o pecado. Onde a palavra de Deus habita, não há espaço para o pecado. A Bíblia é o farol na escuridão, a bússola na viagem, a espada contra o mal, o martelo que despedaça o coração endurecido, orienta as nossas decisões, corrige rumos, consola os aflitos, sustenta os fracos, fortalece o cansado e conduz ao Salvador. A Bíblia já foi acorrentada, já foi queimada, já foi perdida, mas nunca destruída. Paulo estava preso, mas ele falou: mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus, meus irmãos, é livre. E é o livro que libertou milhões da escuridão. O livro que o mundo tentou calar é o livro que salvou milhões das trevas para a luz. E Moody chegou a dizer o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Então medite na palavra de Deus. A Bíblia aponta sempre para Cristo. Ele é o mapa, mas Cristo é o caminho. Ele é luz, mas Cristo é o sol da justiça. A Bíblia foi escrita, meus irmãos, para nos conduzir ao Verbo encarnado. Nós estamos no mês natalino, mês de dezembro, e nós devemos lembrar de Jesus. A Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Cristo. Concluindo, a Bíblia é o livro de Deus, um livro inspirado, vivo, poderoso e eterno. A Bíblia revela a vontade do Pai, conduz ao Filho e aplica ao coração a obra do Espírito Santo. E o salmista nos chama não apenas para conhecê-la, mas para guardá-la no coração. A palavra não foi dada para ser esquecida, mas para ser obedecida. A Bíblia não foi dada para enfeitar as nossas estantes, mas a Bíblia foi nos dada para transformar e santificar a nossa vida. Então, como viveremos? Aplicações. Lê a Bíblia diariamente. A Bíblia, meus irmãos, é o livro de Deus que deve ser lido. Você tem que ter a Bíblia no coração,
todos os dias, meditando nela. Busque um plano, disciplina e oração para que você possa ler a Bíblia e conhecê-la. Tem gente que está 20 anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Nós estamos vivendo uma geração analfabeta de Bíblia. E a Bíblia chega a dizer o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então leia a Bíblia diariamente. Medite, memorize a palavra de Deus. Guardar no coração é internalizar, refletir, mastigar espiritualmente, deixar a palavra de Deus moldar o nosso caráter e as nossas decisões. E finalmente, como viveremos? Obedeça a palavra de Deus com alegria. A Bíblia diz, você diz, eu obedeço. Eu creio na palavra de Deus, eu quero obedecê-la. Crer sem obedecer, meus irmãos, é engano. Obedecer a Escritura é desfrutar da vida que Deus planejou e da vitória contra o pecado. Quer ter vitória contra o pecado? Obedeça a palavra de Deus. Quer vencer este mundo mal? Obedeça a palavra de Deus. Quer vencer o diabo? Use essa espada aqui para derrotar todas as armadilhas de Satanás. Não tem cristão vitorioso sem a Bíblia no coração, sem a Bíblia ser obedecida, seguida, internalizada no centro do nosso coração. A Bíblia tem que ser o livro mais importante na sua vida. Ela tem que conduzir o seu caráter, ela tem que moldar a sua vida, ela tem que te orientar em todas as decisões. E assim o seu casamento vai ser melhor, você vai ser um cristão melhor, você vai ser uma pessoa melhor e você vai fazer diferença neste mundo pelo poder da palavra de Deus. Não existe avivamento da igreja sem Bíblia, porque avivamento sem Bíblia é fogo de palha. A palavra de Deus tem que orientar a nossa vida e que possamos fazer diferença na empresa, na escola, na família, na faculdade, na política, na sociedade, através da palavra de Deus sendo vivida, obedecida e amada pelo povo de Deus. Que Deus abençoe. Amém.